Agora vamos passar a palavra para o anfitrião deste evento, o senhor José Antônio Santos. Um momento que marca debates, discussões. No dia de hoje nós teremos palestras no que diz respeito ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, a execução das nossas tarefas, dividido entre a questão do novo imposto que está para surgir, né, que é o IBS, e uma lei importante para fortalecimento do fisco nacional, que é a LOAD. No dia de amanhã a gente vai tratar das questões das relações trabalhistas. Então, no dia de hoje, a gente vai ter temas relacionados ao nosso trabalho e no dia de amanhã questões relativas às relações trabalhistas dos auditores com o Estado, né? E aí a gente vai discutir a reforma administrativa, que diz respeito ao direito dos servidores, vamos discutir o novo sindicalismo, o desafio do sindicalismo no século XXI. Então, esses dois eixos de discussão na Semana do Fisco. A Semana do Fisco é uma obra idealizada pelo então deputado Irã Barbosa, e o Fisco é eternamente agradecido porque isso tem, como eu falei no início, marcado anualmente debates e palestras nesse sindicato. Quero saudar a deputada Linda Brasil, né? Seja bem-vinda, deputada também árdua defensora das causas do Fisco, a exemplo da última discussão que a gente teve há cerca de 30 dias, né? Quando ela apresentou diversas emendas, procurando aperfeiçoar o projeto, mas infelizmente o rolo compressor do governo é mais forte e não conseguimos. Mas a gente é eternamente agradecido pelo esforço também, né? Saudar o nosso diretor Cláudio da FENAFISCO e diretor do Cinefisco, o Márcio, agradecer, Márcio, pelo sair de Rondônia. Você trabalha em Roraima, mas mora em Rondônia, né? E é difícil de deslocamento, mas uma sugestão do Jeová irei para você e prontamente a gente fica imensamente agradecido pela sua disposição aqui. Jeová, que é o cara do Fisco, né? O Jeová é do ponto de vista técnico, do ponto de vista de relacionamento humano, Jeová é nota 10, Jeová. É por isso que você está onde está, né? O nosso diretor do sindicato, diretor da FENAFISCO aqui, dupla representação, a Flávia, a grande supervisora do DS Sergipe, que tem nos atendido em diversos trabalhos, a gente solicita e ela sempre está pronta a nos atender. A nossa representante da CUT, seja bem-vinda, Zé Aparecido, da CDB, que também tem sido companheiro de luta, que está sempre presente e perguntando qualquer coisa, conte conosco. Então, obrigado, Aparecido. E o nosso Balbino, que cuida da nossa saúde, né? E essa vida estressada acaba deixando sequelas, trazendo uma ou outra doença mental ou física, e Balbino é quem cuida daí da administração. Seja bem-vindo. Boa noite a todas, todos.
em nome da Diretoria de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Sindifisco de Sergipe e do Coletivo de Auditoras Fiscais Tributárias, saudamos a presença especial de todos, mas das auditoras, pensionistas, das mulheres aqui presentes, na abertura da Semana do Fisco 2025. Este evento tem a missão de fortalecer a participação da categoria e da sociedade em temas relevantes de tributação e justiça social. Senhoras e senhores, com esta saudação, queremos reverberar o protagonismo das mulheres na luta social e sindical. Nos últimos meses, nosso sindicato travou um forte combate para garantir direitos essenciais, como a paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas. Lutamos para preservar o pagamento do bônus da nova lei do INFC para aposentados, pensionistas e servidores em licenças legais, além de defender a revisão salarial e o BAP inativo, reafirmando o nosso compromisso com a não discriminação. Para assegurar os itens da pauta de reivindicações de 2023, as auditoras e pensionistas, essas mulheres de peso, estiveram lado a lado com os nossos colegas, participaram ativamente das paralisações semanais, dos atos na Cefaz, no Palácio dos Despachos e das vigílias na Assembleia Legislativa. Uma jornada de luta acirrada que, como todas as outras, contou com a essencial participação das mulheres do fisco. É importante ressaltar que não é uma tarefa simples para as mulheres. Todos nós já sabemos disso, que em uma sociedade patriarcal, machista, misógina, conciliar as responsabilidades da maternidade, da vida conjugal e do cuidado com familiares, com o trabalho na Cefaz e a luta sindical, é realmente uma tarefa árdua. Com o objetivo de ampliar e consolidar a participação feminina na direção sindical, a diretoria do Sindifisco, com o apoio da Diretoria de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça e da Comissão de Auditoras, promoveu importantes ações nos últimos anos. Dessa trajetória, que marca a retomada da participação das auditoras nas direções sindicais, destacamos iniciativas como o primeiro encontro das mulheres auditoras fiscais tributárias, não só de Sergipe, mas do Brasil, porque Sergipe foi o protagonista do primeiro encontro das mulheres auditoras. A partir daí, já houveram outros nos outros estados. Com mesas temáticas, intensas intervenções sobre empoderamento feminino, desafios de gênero e as opressões contra as mulheres. Conquistamos a aprovação dessa Diretoria de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Sindifisco durante o último congresso deste sindicato aqui citado. Parabenizar o Sindifisco sempre quando percebe um projeto que pode ser prejudicial não só à categoria, mas a todo o estado de Sergipe, né, está lá firme, denunciando, e eu sempre digo, né, e é um lema, né, do partido do PSOL, né, que só a luta muda a vida. Então, parabéns a todos que contribuíram, que ocuparam as ruas nesse último domingo, dando uma resposta aí a essas pessoas que só estão preocupadas com seus interesses. É isso, viva a luta sindical, viva o Sindifisco, a Semana do Fisco, e viva o Brasil. Por fim, eu não poderia deixar de falar o nosso presidente, que está sendo símbolo, né, de resistência, de luta, um símbolo, né, em defesa da democracia, em defesa da nossa soberania, e que não se rendeu às ameaças, né, dos Estados Unidos. É isso, um beijo e vamos que vamos, uma boa semana de atividade aqui. Nós temos aqui representação do Sintec, do IES e também da CUT, que são representações femininas. Aqui a mesa, uma satisfação. Com isso, cumprimento também todas as mulheres, todas as auditoras que aqui se encontram. E queria apenas colocar o seguinte: primeiro, agradecer
ao científico por dar o sentido verdadeiro do que a lei que criou a Semana Estadual do Físico quis fazer, que é criar oportunidade para que a gente possa conhecer melhor o trabalho, discutir melhor a profissão, entender melhor a tarefa e a responsabilidade social que vocês têm. Segundo, parabenizar os temas que vim dizendo aqui, que serão abordados nesses 2 dias, que são temas muito caros para esse momento que a gente vive, as alterações legislativas. Nós estamos num cenário em que o debate que envolve as questões fiscais no Brasil estão muito candentes, muito fortes. Não é? Nós estamos assistindo a uma disputa, na verdade, neste momento, na busca da construção daquilo que a gente chama de justiça tributária, onde a gente quer ver diminuir a forma como a mão pesada do Estado chega no bolso da classe trabalhadora, dos mais pobres, procurando isentar uma faixa de cidadãos e cidadãs que trabalham, que não têm altos salários, não têm condição de se manter para que eles possam ter uma melhoria na sua condição de vida, e na contrapartida, para não deixar de instituir a arrecadação do Estado, fazer a cobrança de setores que historicamente vêm sendo dispensados nisso. As grandes fortunas, né, desde 88 que a gente ouve falar na possibilidade de se cobrar imposto sobre as grandes fortunas e não se consegue regulamentar. Eu fui deputado federal no período de 2007 a 2010 e lá fui autor de uma proposta de regulamentação da cobrança das grandes fortunas, junto com mais 2 colegas. E essa proposta foi engavetada, não conseguiu avançar, porque de fato a correlação de forças não ajuda. A gente tem assistido uma disputa, inclusive, no atual governo, para tentar isentar as pessoas que ganham até uma faixa de R$5.000, 5 salários mínimos, R$5.000, de não pagarem imposto, e a gente vê a reação dos setores reacionários dentro do Congresso Nacional para impedir que isso aconteça. Colocando aqui um pouquinho em relação ao que o presidente Antônio falou, né, o esforço da gente fazer uma viagem de oeste a leste do Brasil, realmente eu tenho que reconhecer que é uma viagem longa, mas hoje pela manhã eu estive na Cefaz, com vários colegas, Jeová, Márcio, muitos outros, e me senti extremamente acolhido, as pessoas ali com uma receptividade ímpar, e eu confesso que quando a gente tem essa sensação de acolhimento, de estar sendo muito bem recebido e querido naquele local, o esforço da viagem fica em segundo plano. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e também agradecer aos colegas aí que me acolheram tão bem. A gente pôde ter uma conversa muito boa, produtiva hoje, e, enfim, estou me sentindo muito bem em Aracaju. Obrigado. A direção do Científico por mais uma vez me chamar para vir falar de reforma tributária. Tem sido no dia a dia de 20 anos para cá, mais ou menos. Agora, mais ainda, porque ela está ganhando pouco, ela de fato está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o comitê gestor, que é o que ainda está inquietando todo mundo, né? Porque é algo novo que ninguém conhece, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas quero agradecer também a presença de Márcio Piccoli, que é um lutador. Ele está dentro do pré-comitê gestor, trabalhando em um dos grupos de trabalho, o GT03, que é de fiscalização. Desde janeiro, eu lembro que janeiro estava de férias. Meu nome e o nome dele saiu de uma lista lá dos representantes dos estados, né, como membros titulares desse GT, e mais 2 colegas como membros suplentes. E ele me liga numa estante de Roraima, nem atendi, mas aí ele mandou mensagem, falando da necessidade de a gente começar a conversar, porque em janeiro a gente tinha que fazer o regulamento do IBS. E olha que a gente tinha um prazo até maio para fazer esse regulamento. A gente já está em setembro e o regulamento ainda não saiu, por conta de tantas outras discussões que se tornaram mais urgentes, como a do PLP 108, que deveria estar sendo votada hoje no Senado.
não sei se está sendo votado. Eu fui olhar no instante há pouco, mas agora não disse, é só a semana que vem. Então, as coisas que são urgentes nem sempre são tão urgentes. Então, o regulamento do IBS, que já deveria ter saído, realmente, para dar um conforto para a gente e para dar um conforto também para os contribuintes, sabe quais são as obrigações que eles têm cumprido já a partir de janeiro de 2026. Mas ainda não saiu. E aí está a nossa luta, a nossa correria para tentar fazer esse regulamento sair até o final do ano. Mas para isso requer ainda a aprovação desse PLP 108. Uma vez aprovado no Senado, tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, a luta não é pequena, mas eu acho que vale a pena, diante do cenário novo, incerto, nebuloso, que a gente não sabe o que vai dar, mas que é necessário para todos nós. Mais uma vez parabenizando a diretoria pela semana do fisco que a gente tem aqui todos os anos, graças ao projeto do então deputado Irã. O deputado Irã estava lembrando aqui que foi colega de Grêmio no curso de História. Ele esqueceu que foi colega meu também. Ele foi em primeiro lugar no vestibular na época, lá em 1900, posso dizer, 83. Tinha outros colegas, Taurino, que muito contribuiu lá no curso. E Grêmio que, desde aquela época, de Itabaiana, conterrâneo meu de Itabaiana, colega Domingo Braga, colega do curso de História, colega do Fisco, e agora continua como auditor da Receita Federal. Agradeço a sua presença aqui também, Grêmio, e a presença de todos vocês. Espero poder, daqui a pouco, trazer um pouco mais de conhecimento para todos. O convite feito pelo Sinfisco e dizer que nessa semana teremos aqui discussões muito importantes e que nos tocam diretamente. Questões locais, questões nacionais. As questões nacionais e que nos tocam diretamente são a reforma tributária, a lei orgânica da administração tributária, temos a reforma administrativa e outras reformas que nos afetam diretamente, seja que não é uma ilha, e as questões que são discutidas nacionalmente aqui são atingidas, nós somos atingidos por isso. E para além dessas questões corporativas, temos, para finalizar o nosso evento, uma discussão a respeito do novo sindicalismo. Nós estamos vivendo um mundo de trabalho totalmente diferente e o sindicalismo precisa se reinventar nessa nova realidade. A Cefaz hoje, a título de exemplo, tem mais gente trabalhando online do que presencialmente. Então, essa é uma realidade que é um grande desafio para os sindicatos de todo o país e todo o mundo. Então, esse é um tema importante, também vai ser discutido. Eu agradeço o convite em nome do presidente José. Gostaria de dizer que é uma satisfação em nome do DIEESE estar aqui hoje acompanhando os trabalhos e a abertura dessa Semana do Fisco, agradecer a diretoria, a José Antônio, e dizer que amanhã o DIEESE estará aqui contribuindo com os debates e com a discussão, apresentando o tema do novo sindicalismo. E para finalizar, também reforçando as palavras do vereador Irã Barbosa a respeito desse desafio que está posto, a respeito da isenção do imposto de renda para os que ganham R$5.000 e para a taxação das grandes fortunas. É importante avançar nessa discussão da justiça tributária e social no país, tendo em vista que temos o projeto de lei 1087 para ser votado em caráter de urgência e que é preciso acompanhar e pressionar através tanto das entidades sindicais quanto dos movimentos sociais, da própria sociedade brasileira, para que façamos o nosso país ter mais justiça e menos desigualdades sociais. Obrigada. Companheiros e companheiras, estou aqui representando a Central Única dos Trabalhadores, em nome do professor Roberto, que é o presidente, e todos sabem que ele está presente da Central, mas ele não é liberado para representar os trabalhadores, porque
ele continua em sala de aula. Então ele me pediu essa tarefa aí, você pode ir? Eu disse, eu vou dar um jeitinho, não vou. Mas estou aqui e eu fiz aqui uma colinha, né? Como sempre. Eu cumprimento a mesa e todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes, em especial os companheiros e companheiras do fisco, porque vocês são a base que sustenta com a arrecadação desse Estado e este país. O que seríamos de nós se não fossem vocês, que estão aí na labuta do dia a dia, fazendo a arrecadação necessária para que esse Estado cresça, né? Mas cresce só de um lado, do outro lado não cresce. E somos nós os trabalhadores. É uma honra estar aqui hoje para falar de um assunto que mexe com o nosso presente e vai definir o nosso futuro. E são dois temas hoje que estão aí em alta, que é a reforma. Parabenizar Zé Antônio, presidente do Sindifisco, presidente que vem trabalhando de uma forma bem coerente, tratando de temas da categoria, indo para o enfrentamento junto com a categoria. Ultimamente houve uma disputa, né, digamos assim, né, querendo atingir que todos fossem beneficiados, né, não só da ativa, como os inativos, com as pessoas que podem adoecer, as pessoas que podem ter crianças, né, a exemplo da nossa colega que está aqui presente, grávida, né, e tem outras colegas também que, naturalmente, pela natureza, serão mães, né, então essas mães vão ficar algum tempo sem poder participar desse IFMC, né. Então, essa luta não houve sucesso agora, mas com certeza ele irá continuar, né, nessa mesma propositura. E dizer que os temas que serão tratados aqui serão de relevância, né, parabenizar por essa forma de você levar o sindicato bem representado, e por onde se anda, se fala bem, mas se fala bem do Sindifisco, que tem um presidente que não sabe representar. Parabéns a todos, que tenhamos essa semana do fisco, né, que seja bem aceita pela comunidade, que amanhã tenha mais colegas aqui para assistir aos debatedores, parabenizar a Jeová, nosso representante, né, e sua luta, tenho certeza que será bem reconhecida. Boa noite a todos. Agradecer aqui o convite de estarmos aqui nessa noite, participando de mais um momento do Sindifisco que a gente tem acompanhado, não só nas ruas, mas aqui também no sindicato, com a formação, com o debate de mulheres, com os diferentes debates que o Sindifisco tem promovido aqui na nossa capital. Dizer da importância, nesse momento, da semana, né, e do trabalho de 2 dias que serão feitos aqui nos debates, principalmente no momento que algumas pessoas que me antecederam já colocaram, crítico que nós estamos passando no nosso país. E parar para fazer análise da conjuntura e discutir os rumos do movimento sindical frente aos ataques que temos sofrido é de fundamental importância, que é a unidade da classe trabalhadora para defender a democracia, para defender a taxação das grandes fortunas, a redução da escala 6x1, para ir de encontro a uma contra-reforma, porque toda reforma que ela é feita e nos atinge, ela não é uma reforma, ela é uma contra-reforma. Quando a gente faz uma reforma, digamos assim, fisicamente na nossa casa, é porque a gente precisa melhorar a casa. Mas essas reformas que são colocadas, principalmente essa agora, essa última, como a gente já teve a contra-reforma da Previdência, e agora essa contra-reforma administrativa, não é uma reforma para a classe trabalhadora, principalmente para os servidores públicos. Então, nós precisamos continuar nas lutas, fortalecer o sindicato, fortalecer os atos nas ruas, estar nos posicionando sempre, porque esse Congresso Nacional é um dos piores congressos que nós já tivemos nos últimos anos. A nossa democracia vem sendo abalada ano após ano. E o crescimento da extrema-direita, que não é só aqui, é um crescimento mundial em vários países,
E isso também tem obrigado os sindicatos a irem para cima. Aqui no estado de Sergipe, nós temos uma grande luta, que é a arrecadação. Todo o trabalho que o Sindifisco vem fazendo todos os anos, contra todo o processo de sonegação, ganha cada vez mais deveres para um sindicato, que o futuro próximo que já está se dando é a exploração dos nossos mineiros. E se não tiver um sindicato forte, se não tiver uma categoria forte, inclusive para trazer para a sociedade qual tem sido a exploração e a aquisição dos recursos, e o que é que fica no estado de Sergipe e o que não fica, para que a gente possa, inclusive, ter uma distribuição de renda no estado, a partir daquilo que o estado arrecada, nós não teremos um futuro, porque o modelo de desenvolvimento proposto hoje no estado de Sergipe é de entrega de tudo nosso. E todo o processo também no estado de Sergipe de privatização, de terceirização, também ele é contra a maioria da população sergipana, né, e no nosso caso aqui na capital aracajuana. Então o sindicato já tem uma função que extrapola o próprio processo de fiscalização e arrecadação de impostos, quando a gente pensa qual é o modelo econômico que está posto, com a precarização do trabalho, né, e que tudo isso também faz parte da luta do movimento sindical, que é a sua carreira, concursos públicos, o enfrentamento a esse processo de trabalho em home office, que isso aí tem sido terrível, tem provocado o adoecimento da classe trabalhadora. Então, toda essa luta, ela faz parte dessa conjuntura que nós estamos vivendo, e não é fácil. Então, nós temos muitos desafios. Parabenizar mais uma vez aqui o sindicato pela sua força, pela unidade aí na luta, e continuar nos colocando à disposição, porque não é um mandato, uma mandata, é a nossa vida que está em questão. E a nossa história de luta é sempre colocar a nossa vida para defender a própria vida nossa, dos nossos e de toda a classe trabalhadora, né? Porque tem uma questão de classe aí muito pertinente, de gênero, porque as mulheres são as mais prejudicadas nesse processo. Então, tem muitos elementos que nós precisamos levar em consideração. Então, parabéns ao Sindifisco, força, vida longa à classe trabalhadora, vida longa aos trabalhadores do ofício no estado de Sergipe. Obrigada. Também estamos aqui para orientar e atender quem precisa. Fiscalizamos de perto para que todos cumpram a lei. Trabalhamos juntos para fortalecer a arrecadação e melhorar os serviços públicos. Ajudamos a população a entender como o imposto volta em benefícios de todos. É esse trabalho silencioso que financia a educação, garantindo a escola onde seu filho estuda. É ele que sustenta a saúde, mantendo hospitais em funcionamento. É ele que constrói estradas, pontes e obras de infraestrutura. É dele que vem o salário de professores, juízes, policiais e tantos outros servidores que foi tendo estado de pé. Cada tributo recolhido é mais do que um número, é a transformação da sociedade. Auditores fiscais trabalhando hoje para construir o amanhã. Márcio, meu colega de Penafisco, pelo convite. O assunto é LOAD, Lei Orgânica da Administração Tributária. Talvez esse seja o salto mais importante que os servidores da administração tributária vão ter nas últimas décadas. Como autoridades fiscais, nós nunca tivemos um marco desse. Hoje, o presidente do CIDEPOL está aqui, e em 2023 foi feita a lei orgânica da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero até que você me corrija se eu falar alguma besteira, tá bom? Primeiro, pode passar, por favor. Quero mostrar para vocês que a lei orgânica, ela existe já há algum tempo em algumas carreiras. Como a magistratura, em 1979, como o Ministério Público, em 93, e a Defensoria Pública, em 94,
Tem a Advocacia Geral da União, que não é uma lei orgânica, mas eu vou explicar por que ela se assemelha. E, em 2023, os policiais civis conseguiram uma lei orgânica e a Polícia Militar também conseguiram uma lei orgânica. Agora, o que é que vocês acham que essa carreira, que elas têm em comum? Essas carreiras, elas, a função delas, a essência é contrariar interesses em prol da sociedade. Então elas precisam sim de blindagem. Elas precisam sim de uma estrutura que as proteja, os servidores dessas carreiras. Só que o fisco, ele tem um quê a mais que dificulta construir essa lei orgânica. Porque, pode mudar, por favor. Porque nós não temos o que a maioria dessas carreiras citadas anteriormente possui, que é a unicidade e a homogeneidade. Hoje o fisco, por exemplo, aqui em Sergipe, eu vi que vocês já venceram uma luta, já conseguiram unificar a carreira, deixando problemas antigos para trás, e vocês estão mais próximos disso. E quando eu falo unicidade e homogeneidade, eu não estou falando de 100% homogêneo ou 100% único. Eu estou falando que tem que ter um grau de unicidade e homogeneidade que facilite essa carreira se tornar, poder se integrar numa lei orgânica. Por exemplo, a Polícia Civil são 27 unidades da Federação. Então, tranquilo, a Polícia Civil são 27 unidades da Federação, eram basicamente, ou ainda são, não sei porque já está em transição, apesar da lei orgânica, tem que se aprovar as leis orgânicas dentro dos estados, né? Mas a Polícia Civil, pelo menos tirando por Goiás, ela se resume basicamente em delegado de polícia, autoridade policial, agente e escrivão. Obviamente tem investigadores, tem tal, mas é basicamente isso em âmbito nacional, é mais ou menos essas três categorias dentro da Polícia Civil, que são policiais civis. Agora, com a reforma tributária, com a implementação do IDS, nós temos 5.570 municípios que, em tese, podem ter uma administração tributária. Não obstante, desses 5.570 municípios, somente uns 100, 150 possuem administração tributária estruturada. Pelo que por aqui no estado de Sergipe, eu acho que o único município que deve ter uma administração tributária estruturada seria a capital de Sergipe. Mas mesmo assim, pense, a Polícia Civil, quando fez a sua lei orgânica, ela estava prevendo basicamente 3 cargos e 27 unidades da federação. E a administração tributária, ela tem 5.570 municípios, 27 unidades federadas, mais a União. Ou seja, e sem falar nas dezenas de carreiras que, se você levar em conjunto todo o país, que fazem parte da administração tributária e algumas que não fazem parte da administração tributária e querem fazer parte da administração tributária. Está com o pessoal da polícia, viu? Estou muito interessado em saber como é que foram os meandros. A gente vai cortar um monte de caminho aí. Bom, gente, então eu vou, só lembrando do pai de Olga, eu vou lembrar de vocês o seguinte, que eu lembro que o pai de Olga falou para mim, quando ele falou que era para mim sair fora da filha dele, eu tinha 16 anos, e ali era 99% hormônio, né, e 1% juízo, e eu descobri que ele estava certinho. Ele falou para mim assim, olha, eu tenho obrigação de proteger aquilo que me é caro, principalmente daqueles que não tem nada a perder. E o cara, além de bravo, era filósofo. E eu vi que ele tinha toda a razão. Então, vamos seguir o conselho de pai de Olga na construção da nossa LOAT. Vamos proteger aquilo que não é caro e que, principalmente, contra aqueles que não têm nada a perder. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. O registro é algo inédito no mundo, porque a gente tem um sistema tributário
que é peculiar. Não tem nada igual no mundo ao nosso sistema tributário brasileiro. A gente tem países que são federações cujos Estados-membros tributam o consumo. A Índia, o Canadá, Nova Zelândia, Brasil. Isso é algo também que não é comum. Né? Normalmente, o tributo sobre consumo é um tributo nacional. O ente nacional, a União, normalmente ele cobra. Nos estados unitários, o próprio estado cobra. Não como acontece na Índia, aqui no Brasil, no Canadá. Mas o Brasil ainda é mais peculiar quando tem um terceiro ente também tributando o imposto sobre consumo, que no nosso caso são os municípios. E agora estamos juntando estados e municípios para administrar o tributo. E como administrar dois entes federados distintos, duas esferas federativas distintas, para tributar, administrar o mesmo tributo. Teria que ter um órgão que centralizasse. Esse órgão é o Comitê Gestor. A gente não tinha outra saída. É um órgão sui generis, que ninguém sabe a natureza jurídica. A SEC, a Secretaria Executiva Especial da Reforma Tributária, juntamente com o Concefaz, contrataram um administrativista, Carlos Ari Sundfeld, muito bom, para tentar definir o que é isso. O que mais se aproxima é o de consórcio. Então a gente vai pensar, imaginar que o Comitê Gestor é um consórcio de estados e municípios para administrar o tributo. Mas não é simples administração. Embora muitos neguem, e de fato juridicamente não é, mas o Comitê Gestor vai se comportar como sendo administração tributária. Na administração tributária a gente tem um grupo que a gente chama de TAF, Tributação, Arrecadação e Fiscalização. É conhecido por todos nós o grupo TAF. Desse grupo, só vai restar para os estados a fiscalização, que o nosso colega vai falar daqui a pouco. Tributação, arrecadação, não vão ficar mais com os estados quando chegar o IPS. Isso é coisa para o Comitê Gestor. Então, eu não deveria usurpar, mas o que a lei está dizendo, mas o Comitê Gestor vai retirar dos estados essas atribuições. E para isso, vai ter que ter uma estrutura muito grande, vai precisar dos braços de nós, autoridades fiscais, estaduais e municipais. Eles vão ter vai ter um corpo técnico relativamente enxuto, mas esse corpo que tem que ser de carreira específica de auditor ou coisa parecida, fiscal de tributos, agente fazendário, seja lá o que for, mas que seja alguém que fiscalize e lance o tributo. Porque o Comitê Gestor não tem essa competência. Ainda é uma competência nossa. Como o colega falou, muita gente querendo ser da administração tributária, a gente tem, aqui em Sergipe também, essa luta que é nacional dos procuradores, em se tornarem também administração tributária. Aí vão buscar na Constituição coisas que eles interpretam que existem, mas a gente interpreta justamente o contrário. Uma coisa é assessoria jurídica, é advocacia pública, a outra coisa é administração tributária, é carreira do fisco. As coisas têm que estar separadas. Não obstante, a gente tem muitos colegas que são procuradores, a gente convive no dia a dia, mas a gente tem que separar essas coisas. Eu digo isso a eles. E o Comitê Gestor tem que ter uma estrutura organizacional para suportar isso, porque vai administrar, vai passar pelo Comitê Gestor cerca de 1 trilhão
de reais. Nenhum tributo no mundo arrecada tanto, certo? Mesmo nos Estados Unidos, não tem um tributo que arrecada tanto, porque lá o sistema tributário é bem diferente do nosso. Lá se tributa, se arrecada muito, mas são diversos tributos. O Brasil resolveu também, pegando um pouco do gancho do que o Jeová colocou, o Brasil resolveu fazer uma reforma radical na sua tributação de consumo, tentando superar problemas que existe ainda, né? O modelo não está totalmente extinto, problemas graves que existem. Acho que o Cláudio comentou um pouco bem isso também, essa multiplicidade legislativa, uma complexidade enorme de normas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. A tributação de consumo, no modelo IVA, né, modelo de imposto sobre valor agregado, quando você coloca ela totalmente na mão de cada ente, realmente ela oferece ali um bom respeito à autonomia do ente, né, você tem toda a administração do imposto ali na sua mão, mas por outro lado ela cria essa possibilidade de uma complexidade imensa. E por mais que se tentou vencer isso ao longo dos anos, eu pelo menos não vi sucesso. Então o caminho foi realmente criar um novo IVA, mas agora com uma padronização nacional. Então agora a gente, além dessa figura do comitê gestor, que nem os melhores juristas administrativos conseguiram determinar a natureza jurídica disso, também temos uma nova figura no direito tributário brasileiro, a competência compartilhada. Então, o IBS é um imposto de competência compartilhada. A gente que lá no direito tributário estudou competência tributária tanto e tanto, agora vai ter que reestudar essa nova figura. E eu digo para vocês que o grande impacto da fiscalização, a mudança na fiscalização, não é o IBS em si. O IBS é um imposto que vai incidir sobre o consumo, é claro, tem todas as peculiaridades, novos fatos geradores, beleza, tranquilo. Mas eu digo para vocês que o grande impacto da fiscalização está no aspecto da competência compartilhada. Então, para mim, a grande mudança que a gente vai enfrentar está relacionada a esse compartilhamento de competência com os municípios. Tá? Então, a gente realmente fica com aquela pergunta: como é que fica esse jogo agora com o IBS? Eu tentei aqui descrever um processo de fiscalização, acredito que de alguma maneira vocês se aproximam disso, né? A gente tem hoje ali o uso das informações econômicas fiscais, a gente processa isso, e através desse processamento a gente constrói malhas, indicadores, indícios, que na prática são subsídios ali que a gente vai aplicar na abordagem junto ao contribuinte. Hoje está muito comum a abordagem mais orientativa num processo de autorregularização, isso já valendo para ICMS e ISS, e o IBS ele vem já com esse DNA embutido. Eu digo para vocês que no ICMS nós construímos esse processo, e isso há 20 anos atrás não era uma pegada tão forte, a parte da autorregularização. Com certeza, a digitalização dos documentos fiscais teve impacto, né, nessa trajetória, e o IBS ele já nasce com esse DNA, o DNA da autorregularização. Tanto que a 214 ela traça um panorama ali, ela separa bem procedimento de fiscalização com autorregularização e sem autorregularização, já no lançamento de ofício. Mas ainda hoje a gente faz isso no ICMS. E aí, claro, na medida em que determinados contribuintes não utilizam-se da oportunidade de um processo de autorregularização, a gente entra com a quebra de espontaneidade e o lançamento de ofício. Eu acredito que o processo de fiscalização na ponta aqui, de alguma maneira, se assemelha com isso, certo? Não estou falando besteira aqui. E essa parte, esse processo de fiscalização, no âmbito puramente técnico dele, pouco vai mudar. Muito pouco vai mudar. Claro que a gente tem questões técnicas do IBS, principalmente a questão de fatos geradores novos, que não estão no âmbito nem do ISS e nem do ICMS. Então nós temos uma gama de fatos geradores que hoje não são alcançados pelos nossos impostos de consumo e que agora serão.
Mas, de alguma maneira, esse processo ele vai se manter. Alguma adaptação, mas a essência disso não vai mudar. Então, aqui é onde eu não enxergo grandes mudanças. Tá, mas então se aqui não vai mudar, onde vai mudar? Bom, a gente começa falando um pouquinho mais, o Jeová já fez ali uma boa abordagem, mas colocar um pouquinho aqui do papel do comitê gestor voltado para a fiscalização. O Jeová abordou o comitê gestor como um todo, né, como uma entidade nova, mas eu quero trazer para vocês como que a gente está enxergando o papel do comitê gestor e dos entes subnacionais, estados, Distrito Federal e município, e essa correlação entre eles, porque na fiscalização essa correlação vai existir. Então, na medida em que qualquer empresa forneceu ali uma mercadoria com serviço, ou, vou até inverter a equação, né? Serviço com mercadoria, né? O hospital, por exemplo, você vai no hospital para buscar cura, mas a cura às vezes envolve uma injeção, enfim, né? um comprimido. Então, temos ali o serviço com mercadoria, assim como no ar-condicionado, mercadoria com serviço. Os dois agora é uma coisa só. É uma coisa só. E a fiscalização será, inclusive, feita pelo titular e cotitular ali em conjunto. De regra, a gente está colocando o titular e o cotitular como um estado e município. Então, os dois vão cuidar daquela mesma empresa. O titular e o cotitular pela localização geográfica do estabelecimento da empresa. Quando a gente está falando daquela empresa que tem um único estabelecimento, né, não tem uma filial, não tem nada, a tendência é que sim, que seja ali pelo domicílio, né? Quando eu tenho mais de um estabelecimento, aí a gente já tem que ter os critérios de divisão. Imagina uma empresa com lojas americanas, né? Tem estabelecimentos espalhados por todo o Brasil, em muitos municípios e em todos os estados, eu creio. Então a gente vai ter que ter um critério de saber quem vai cuidar das lojas americanas. Aí essa circunstância a gente está deixando para um ato do comitê gestor futuramente, porque está extremamente complexo a gente já determinar esses critérios hoje, com o imposto sequer funcionando, né? Então a gente vai aguardar o funcionamento, entender ali como ficam os cadastros de contribuinte primeiro, para a partir daí traçar um modelo de particionamento desse estoque de empresas, né? Desse parque empresarial. Nos estados do governador, a administração tributária incentiva o fisco a trabalhar, porque sabe que as atuações que ele vai fazer, em tese, vão reverter, quando paga, vão se reverter automaticamente aos cofres do Estado. Como é que o comitê gestor vai incentivar que o Estado ou o município autue, quando for necessário, se essa repartição do imposto, ele não vai precisar, na verdade ele vai para um fundo que vai fazer aquele cálculo para ser distribuído lá depois. E me falaram uma vez que a multa, por exemplo, ia ficar com o ente que ia autuar. Eu só queria confirmar isso. Sim, a multa punitiva vai ficar com os entes que autuarem. Então esse já é um dos incentivos. Tá? Esse já é um dos incentivos, ter a multa punitiva a seu favor. A questão da distribuição para o destino, ela também tem um peso, tá? Qual que é o critério para o imposto chegar aqui, no cofre do Estado? Eu ter uma operação aqui que ela não produziu crédito para frente. Eles entendem que essa operação é fim de linha, né? Ou seja, essa operação está sendo praticada com não contribuinte. Então, logo ela é de consumo, logo a linha que a mercadoria dele, seu destino final. Aí ele vai pegar toda aquela cadeia de tributação voltada para aquela mercadoria e direcionar aqui para esse ente. Então, sim, tem um fundamento de incentivo, o próprio princípio do destino. Porque isso vai fazer diferença na minha distribuição do bolo lá depois, tá? O que a gente talvez tenha que tratar aí, pegando um pouquinho mais de gancho, é a questão dos municípios que não têm administração tributária estruturada. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao presidente pelo convite, por permitir que eu estivesse aqui. A ideia aqui hoje era poder trazer para os colegas do Fisco Sergipano
um pouco do que a gente está tratando no grupo de trabalho da fiscalização, no pré-comitê gestor, sobre exatamente como vai ficar a fiscalização com a entrada do IBS, né? O IBS começa a ser cobrado a partir do ano que vem e a gente precisa aí estruturar todas as mudanças que vão acontecer na fiscalização, né? Hoje a secretaria está muito voltada para o ICMS, mas com a mudança, começando aí a transição da reforma, a gente já tem que voltar os olhares para o IBS. E a ideia aqui foi trazer um pouquinho do que a gente está trabalhando no GT para que os colegas entendam como vai ser esse processo de fiscalização, né? O procedimento fiscal, né, a abordagem fiscal, ela não muda muito, mas a maneira da gente trabalhar, principalmente o trabalho em conjunto, integrado com outros estados e com os municípios, essa sim é a grande mudança que a gente tem que estar atento. Então, uma nova cultura funcional, uma nova cultura organizacional que a gente vai ter aí na fiscalização a partir da entrada do IBS, e eu quis trazer um pouquinho disso para que os colegas compreendam aí como que vai ser esse novo mundo que está chegando aí com a reforma tributária de consumo. Nós falamos hoje na abertura da Semana do Auditor, promovido pelo Sindifisco de Sergipe, sobre o Comitê Gestor do IBS, que é o órgão que vai centralizar a arrecadação, vai distribuir as receitas e vai regulamentar o imposto a nível nacional. O Comitê Gestor é algo inédito no mundo, porque não existe nada parecido com isso. Tem a sua natureza jurídica ainda não definida, mas que é importante porque, como a gente vai ter um imposto compartilhado entre esferas federativas diferentes, estados e municípios, há necessidade de um órgão que congregue esses entes, que coordene a fiscalização, que faça a arrecadação, que distribua a receita. Daí a importância desse órgão que vai administrar cerca de R$1 trilhão por ano. Nesse encontro, nós falamos sobre LOAT, Lei Orgânica da Administração Tributária. E o que é a LOAT? LOAT é a estruturação da instituição que vai abrigar o fisco e que vai operar agora o novo IBS, que vem como um desafio para toda a administração tributária. O Sindifisco, ele promove um debate que vai ser salutar para a sociedade em geral. O IBS, a reforma tributária sobre o consumo, são assuntos que vão impactar a sociedade de maneira uniforme e com uma certa grandeza. Então, seria muito interessante que a sociedade se inteirasse desse assunto para poder reagir conforme ela for cobrada. A avaliação que eu faço é uma avaliação positiva, porque é o sindicato trazendo a informação para os trabalhadores, trazendo a informação para a sua base de toda essa transformação que está sendo feita no mundo do trabalho, né? E eu acho que, nesse sentido, está de parabéns o sindicato, está de parabéns toda a diretoria por promover, né, essa atividade que esclarece aos trabalhadores toda essa transformação que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. É um trabalho, uma atividade importantíssima, né? Primeiro porque esta semana especificamente está discutindo a carreira, a importância da construção de uma lei orgânica que estrutura a carreira dos trabalhadores, auditores, né, fiscais, muito importante nesse país, diante a necessidade que nós temos sentido todos os dias de uma tributação justa e, ao mesmo tempo, da valorização e reconhecimento dos profissionais para que essa tributação aconteça e garanta a universalização dos direitos, que é a oferta dos serviços. Isso é muito importante para a população brasileira e para o estado de Sergipe aqui. O papel do Sindifisco tem sido fundamental, como também tem sido um sindicato atuante nas diversas pautas que diz respeito à vida do povo trabalhador. Então, não se resume apenas a uma questão corporativa, mas analisar também o país em que nós estamos vivendo, essa conjuntura. Então, a semana organizada pelo sindicato é muito importante porque vai tratar todos os temas de forma muito ampla e com análise de conjuntura, com dados técnicos científicos, como também tem discutido quais as consequências da reforma tributária e quais os desafios que existem
para os trabalhadores do sindicato, né, para os trabalhadores da carreira de auditores e fiscais do país e do estado de Sergipe. Então, fiquei muito feliz de estar aqui hoje nessa noite e espero poder acompanhar também os debates no segundo dia, porque eles serão, não só ampliam os conhecimentos nossos, como também nos ajuda a articular melhor a política na defesa de um país justo, democrático e de direitos.